E que tal? Esse é o canal Território Gremista, chegando aqui no YouTube para mais um vídeo, para falar de Grêmio e das coisas do Grêmio. E vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre a entrevista do nosso treinador, Renato Portaluppi, que até achei que ele poderia vir um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, apesar da derrota, mas não. É o mesmo Renato de sempre, o Renato sendo Renato. Né? Falando pouco de futebol e falou bastante de arbitragem. Já para desviar, né? Ele já abre a entrevista falando, né? Metendo a lenha ali na questão da arbitragem. E, cara, não, já como que dizendo para os repórteres, ei, não adianta me perguntar por questões de futebol que o árbitro estragou todo o meu cronograma. Tudo que eu planejei para o jogo, o árbitro bagunçou. Já falei de arbitragem ontem, é chover no molhado. A gente sabe que é assim. Quem aí acompanha futebol há bastante tempo, como eu acompanho, né? Mas de fato, teve um lance ali, só para ficar bem explícito, bem claro, isso aí, né, do quanto a arbitragem, ela, cara, eu não vou usar termos assim, mas ela tem uma má vontade com o Grêmio, vamos dizer assim, né? É sempre uma má vontade, né? Aquele lance específico ali acabou me passando, eu não falei ontem, que o PP, ele toma uma entrada ali, que fica as marcas da chuteira do jogador do Atlético, no peito, meio da barriga do PP, que aquilo ali, pra mim, a arbitragem entendeu como um lance meio que acidental, né? Cara, se é o Kahneman ali, se é o Kahneman que dá uma entrada daquela, é vermelho direto, que já é um jogador visado pela arbitragem, pelo estilo de jogo do Kahneman, né? Então, não adianta, sempre foi assim, tá? É assim e pra mim sempre vai ser. O Renato cita outro lance na questão ali da mão do Bright White. E, gente, é importante, eu fui dar uma pesquisada, é importante nós observar uma coisa. A FIFA, a regra lá da FIFA, é uma regra bem clara da FIFA, ela deixa bem claro isso aí, que qualquer jogada que resulte em gol, que pegue a bola, ou resvale, ou pegue na mão do jogador, seja intencional ou não, seja acidental ou não, qualquer jogada nesse molde que resulte em gol tem que ser anulado. Ficou a discussão se pegou, se não pegou na mão dele. Eu confesso para vocês que a imagem, para mim, ela não é clara, mas repito, na dúvida, não é do Grêmio. Não é. Para ser a favor, quando for um lance a favor do Grêmio, tem que se ter absoluta certeza. E mesmo assim acontece como aconteceu no ano passado, naquele jogo fatídico lá contra o Corinthians, né? Aquela mão do Yuri Alberto que faz um bloqueio de vôlei e tu quer mais claro. Não dá, eles não dão, não adianta. Não adianta, então é chover no molhado, tá? É a questão da arbitragem. Repito, o Grêmio sempre foi contra tudo e contra todos e não adianta. E o Grêmio, ele dá muita margem para os árbitros. Ele dá, o Grêmio vacila muito. Principalmente na defesa, vacila demais, dá muita margem para os árbitros, para a interpretação dos árbitros, que provavelmente sempre vai ser contra o Grêmio. Aí o Renato cita na entrevista a questão lá, eu nem fui procurar o lance, que teve um gol do Vegetti lá pelo Vasco também, que a bola parece que resvala na mão dele e ele faz o gol. Eu não fui nem procurar esse lance. Por quê? Porque se realmente houve isso, teria que ser anulado. Aí então o erro foi lá, no jogo do Vasco. Não foi ontem. Ontem eles aplicaram a regra no jogo do Grêmio. E é aquela coisa, como diz um cronista famoso aí de futebol, 2 erros não somados não dá um acerto. Não dá. Só que é aquela história, tem algumas regras aí que contra o Grêmio é o pé da letra. E não adianta, vai ser sempre assim. O Renato justifica por quê? Que no momento ali que ele consegue falar um pouco de futebol, é porque a escolha de Rodrigo Eli e do Gemerson.
né? Porque o Jeromel lá teria também desgaste, alguma coisa, o Rodrigo Caio também, então os jogadores recém-voltados de lesão passaram por todos os exames e estavam liberados para o jogo, e ele disse que foi muito boa a partida do Eli e do Gemerson. Eu não concordo, tá? E aquele lance do Gemerson fica claro que ele estava desembocado. Tava. Para mim, na minha opinião de torcedor, um zagueiro que tinha que ter entrado ontem era o Natan Felipe. O guri tá inteiro, tá bem. A princípio não ouvi falar que tivesse com algum problema. Teria que ter sido ele. Então eu acho que essa escolha do Renato foi equivocada. Foi equivocada, mas um dos poucos momentos ali que ele fala de futebol. Tá? E é isso, o Grêmio dá muita margem. Muita margem. No geral, a entrevista do Renato é a mesma coisa. Ele passa a impressão. O Renato, ele tá passando a nítida impressão, por mais que eu tenha aqui um sentimento de que Renato e presidente Guerra, eles estão alinhadinhos ali, né? Eles estão esperando ver como é que o Grêmio vai terminar o ano dentro do Campeonato Brasileiro para ver o que fazer a partir de dezembro, janeiro. Eles estão esperando. Mas o Renato, ele também passa a sensação, pelo menos para mim, torcedor, um sentimento de que ele tá de saco cheio. O Renato, acho que ele não aguenta mais ir para essas entrevistas. Ele não aguenta mais ir para a CT treinar. Eu acho que passa essa impressão pra gente. Né? Ontem até ele pareceu bem interessado na beira do campo ali. Pareceu, né? Tentando orientar o time. Mas aí não adianta, cara. O Grêmio, ele tem surtos. Ele tem surtos. Um jogo, 2, 3, onde ele vai bem, onde ele parece que vai mostrar uma evolução, um desempenho melhor, e aí jogos como ontem, por exemplo, vai tudo por água abaixo. É por isso que eu não culpo a arbitragem. Para mim, a derrota do Grêmio não passa pela arbitragem ontem. Não passa. Porque o Grêmio ainda, ele jogou meramente bem, em alguns momentos. Mas tu vê que tem uma bagunça ali, que tem, de vez em quando, o time se perde em campo. As linhas que vinham contra Botafogo e Fortaleza, compactadas ali na marcação, um jogador tentando proteger o outro, tentando fazer cobertura pro outro, os jogadores tentando jogar atrás da linha da bola. Ontem a gente não viu isso. Viu em alguns momentos, mas não o jogo inteiro. E aí foi 2 vacilos, 2 gols do Atlético. Não dá, cara. Um time que toma essa média de gol aí no campeonato inteiro, tá? Se não tiver um Soares, vai brigar para não cair. Defesa vaza muito, tá? É complicado. Mas sobre a entrevista é isso, não gostei, tô achando que o Renato realmente tá parecendo que tá de saco cheio, e aí acontece, para mim, um cenário muito ruim, além da questão do Grêmio na tabela. Outro cenário muito ruim, porque falei ontem, e vai, essa semana agora até o Grenal, vai ser uma de especulação, ainda mais juntando com essa derrota do Grêmio ontem, tá? Vai aparecer muita coisa a respeito de treinador, jogador saindo, jogador chegando, esse o Grêmio não quer mais, já foi atrás desse, já foi atrás daquele. Cara, a gente nem sabe. O Grêmio precisa de 10 pontos, o mínimo de 10 pontos ainda, para escapar disso aí. A imprensa, tudo bem, tá no papel dela, os caras lá tem canais grandes, tem despesas, pagam funcionários e tudo mais, eles têm que gerar assunto. Mas fazer o quê? Mas não dá para ir atrás de muita coisa. Agora estão falando de Filipão. Agora até a semana que vem vai surgir aí uns 15, 20 técnicos pro Grêmio, jogador a rodo, tá? Vai ser uma coisa assim, ó. Então, eu já vou deixar aqui para você o seguinte, em aparecendo alguma coisa que vale a pena a gente vir aqui e conversar, eu volto aqui e a gente comenta, dá opinião. Mas em cima da especulação vai ser complicado. Então se ficar aí um dia, 2, 3, sem vídeo, tá tudo normal. Assim que tiver alguma coisa relevante, realmente que dê pra se falar em cima, a gente volta aqui. Por hora era isso. Forte abraço, até o próximo vídeo.